Vamos lá, Rafaela, minha linda, minha aluna querida. Estou gravando para você a aula do Past Simple para talvez poder te ajudar aí na sua aula, na sua escola, para sua prova de inglês. Então, vamos lá. O que a gente precisa entender é o seguinte: antes de falar do past, vamos falar do presente, vamos falar do present. Vamos pensar numa frase no presente. Do you like pizza? Pensou? Então, olha só, escreve aqui, do you like pizza? Bonitinho. Do you like pizza, a gente tem o do, que você já sabe, que para fazer pergunta em inglês a gente tem que colocar o do. Então, se eu usei o do you like pizza, eu tô querendo saber no presente se você gosta de pizza. Eu acho que isso daí não tem problema. Então, a gente pode fazer várias perguntas com do no presente. Quando a gente quiser falar no passado, você gostou da pizza ontem? Aí você tem que transformar o do em did. Então, primeira dica, pega esse do, ao invés de do na pergunta, joga did. Então, did you like pizza yesterday? Did you like pizza yesterday? Então, você jogou agora no lugar do do, colocou did. Isso já levou o verbo gostar para o passado. Você gostou da pizza ontem. Uma característica do passado é que eu tenho que citar o ontem, yesterday. Então, eu vou colocar aqui agora uma listinha para que você saiba algumas palavras que remetem ao passado. Então, vamos lá. O yesterday, anota aí. Ago. Last. Vamos dar um exemplo de ago? 2 hours ago. 2 horas atrás. Last month, mês passado. When I was a child, quando eu era uma criança. Então, às vezes, esse quando, ele se remete ao passado se tiver um verbo no passado. When I was. Was é um verbo to be no passado. Tá? Então, quando eu era uma criança. Pra gente falar passado, a gente tem que usar essas palavrinhas aqui, ó. Vou até deixar de lado, para que você possa ver essas palavrinhas aqui, tá vendo? Beleza? Ótimo. Então, tudo bem? Vamos fazer pergunta no passado, coloca did. Tudo bem? Tá. Mas, e se eu quiser responder yes? Aí, se eu perguntei did you like, você vai responder, vamos virar aqui, yes, I like. Então, eu vou colocar a frase aqui do lado de cá para você poder anotar no caderno. Yes, I liked. Quase que eu esqueço, hein? Então, yes, I liked pizza yesterday. E detalhe, eu coloquei o complemento todo da frase. Yes, I liked pizza yesterday. Então, quando que eu coloquei esse ed no verbo? Numa resposta afirmativa. Isso é verbo regular. Did you work yesterday? Você trabalhou ontem. Yes, I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. Coloca ed. Did you brush your hair this morning? Mais uma palavrinha para você adicionar aí. This morning também se refere ao passado, porque foi hoje de manhã. Então, já foi, tá? Então, this morning, de manhã. Então, você vai se colocar. Yes, I brushed. Com ed. Então, repare que eu dei exemplos com verbos no ed. Did you like? Did you work? Did you brush? Eu coloquei ed na hora de fazer pergunta? Não. É bem simples. Para fazer pergunta, você troca o do pelo did e acabou. Quando que você vai colocar esse verbo com ed, que é verbo regular no passado? Só na resposta afirmativa. Ah, mas e se eu não trabalhei ontem? Você vai falar, I didn't work yesterday. I didn't work. I didn't brush. I didn't use. Eu tô pegando aqui verbos regulares. Os verbos regulares são chamados assim porque todos eles terminam com ed. Então, eu vou colocar alguns aqui. Eu já falei do like, do work, do brush, do use, live, lived, move, moved,
Então, são verbos que têm ED, é tudo regular. Você tira o ED na hora de fazer pergunta e na hora de responder negativamente. Tá? Quando a gente põe o verbo auxiliar did, que é na pergunta e na negativa, a gente não põe o ED. Quando é que vai pôr ED, então? Quando for uma resposta afirmativa. Então, aqui eu estou falando dos verbos regulares. Essa mesma regra ela é aplicada para os irregulares na questão do did. Então, eu vou perguntar, did you buy a car last year? Você comprou um carro ano passado? Did you buy? Buy é um verbo, comprar irregular. Se você responder yes, yes, I bought a car. Aí você tem uma lista de verbos irregulares que precisam ser memorizados. Aí não tem escapatória. Quando a gente faz aula de inglês aqui, que é conversação e tudo mais, a gente vai aprendendo esses verbos de forma muito natural, de repente você já está usando, porque a aula é conversação, é diferente. Mas, quando a gente está na escola, eu não sei quais são os verbos irregulares que a sua professora ou o seu professor já listou para você no seu livro. Então, decore esses verbos, aprenda a escrevê-los, pelo amor de Deus. Isso cai em vestibular, é muito útil você decorar esses verbos, tá? Eu já fui adolescente, eu já decorei, então não vamos ter, assim, preguiça de decorar, tá? Então, o verbo buy, yes, I bought. E na negativa, no, I didn't buy. Então, eu tô colocando aqui um espaço para que você possa anotar aqui os verbos. I didn't buy. I didn't buy, tá? Então, isso aqui é uma coisa bem simples do passado. Poderia falar de muitas outras coisas para você, mas fica aí a dica. Se for verbo regular, é com ED na afirmativa. Se for verbo irregular, você precisa decorar a segunda coluna dos verbos, que é a coluna do passado. Espero poder ajudar você. E caso você tenha entrado em contato comigo pelo direct, estou mandando a aula da Rafaela para você de brinde. Olha só que legal, hein? Rafaela, você também. Fala para os seus amigos que se eles precisarem de uma aula, entre em contato comigo pelo direct, que eu envio esse arquivo, que ele é bem pesado, pelo e-mail. Combinado? Então, até a próxima. Boa prova para você.